Fala turma, sejam bem-vindos a mais uma análise do Forex aqui no canal do Smart Money Club. Me chamo Jader Gouveia, trago para vocês mais uma atualização para que a gente possa se preparar em como vai ser essa semana, quais as regiões que a gente pode ver ali o euro capturando, o SDJPY, tudo baseado no Smart Money Concept. Galera, a comunidade está cada dia mais aquecida, todos os dias chegando gente. Se você ainda não faz parte, clica rápido no link aqui da descrição e já vai para a nossa comunidade, beleza? Agora, sem mais delongas, já vamos para o gráfico. Beleza, galera? Já estamos aqui no gráfico. Olha só, como vocês podem ver, tá? Falando aqui primeiramente do Euro USD. O que é que a gente pode ver? Eu tinha marcado essas regiões aqui de perigo, tá? Onde a gente poderia ficar atento caso o euro viesse perder, para a gente começar a ver alguns indícios de movimentação, de reversão, para que ele tenha encontrado o fundo nesse ponto e já dê continuidade agora no movimento aqui altista, certo? Dito isso, o que é que a gente pode estar analisando aqui no euro? Galera, a última impulsão macro que a gente teve, deixa eu colocar até no fractal um pouco maior, vou botar aqui no 2 horas, foi exatamente esse ponto aqui, ó. Deixa eu marcar esse swing point. Foi esse topo até esse fundo. Beleza? Eu sei que aqui dentro a gente vê algumas movimentações de boys, mas por que eu estou considerando todo esse movimento aqui? Porque vocês têm que ter atenção nisso aqui, ó. Após esse movimento aqui de quebra de estrutura, esse boss, a gente vê que essa subestrutura ela não tem correção. Se não tem correção, isso significa dizer o quê? Olha só, viu? Fica atento nisso. A partir do momento que a gente vê que uma estrutura não corrigiu acima de 50%, a gente entende que essa estrutura não foi uma correção. Esse movimento aqui não foi uma correção. Foi simplesmente uma pausa, um respiro ali da tendência para continuar. E isso aqui segue sendo uma estrutura como um todo. E não duas estruturas que fizeram isso aqui. Sacou? Então, quando a gente vê isso aqui, que não corrige 50% e continua a cair, a gente passa a ter apenas uma estrutura só, tá certo? Uma estrutura só. Dito isso, quando a gente puxa daqui de cima, vou até tirar isso aqui. Quando a gente puxa daqui de cima até o fundo lá que foi formado, a gente vê que novamente ela não mitiga, deixa a liquidez ali acima de 50%, mas não vem de fato trabalhar mitigando, tá? Porém, aqui ele já começa ali, ó, ele já raspa ali acima de 50%, já deixa aquela liquidez. Então, o que é que a gente tem que ficar atento aqui nesse ponto? Que a gente tem toda essa estrutura aqui, a gente tem essa região que deixou liquidez e não foi mitigada, e a gente também tem essa liquidez que ficou ali em cima de 50%, tá certo? Então deixa eu tirar aqui essas informações mais micro para a gente poder entender como um todo o que é que a gente tem no EURUSD. A gente tem esse boss interno, esse minor boss, tá? Tem esse boss interno e a gente tem essa região aqui que é liquidez, certo, galera? É liquidez, ó. Deixa eu puxar aqui para vocês entenderem que isso daqui também é liquidez, tranquilo? Então o que é que a gente pode ver o euro fazendo? Ele pode vir capturar essa estrutura, ó. Ele pode vir trabalhar capturando essa estrutura aqui. Deixa eu arrumar aqui direitinho para ficar bem preciso. Pronto. A gente pode ver o euro trabalhar capturando essas regiões de liquidez. Tanto esse primeiro ponto aqui, quanto esse segundo ponto ali em cima, tá certo? Qual a linha de perigo que a gente tem? É esse topo. Caso ele perca esse topo, a gente entende que ele de fato está mudando, está encontrando fundo ali para dar início no movimento de reversão. Tá certo? Então essa é a estrutura que a gente pode ficar atento aqui ao euro. Ele pode já respeitar esse primeiro ponto aqui e cair, Jader? Pode. Por quê? Dentro dessa movimentação aqui, ó, essa estrutura trabalhou acima de 50%. Então, de fato, isso aqui é uma estrutura válida. Então a gente tem o que aqui nesse ponto? A gente tem aqui a subestrutura, que é exatamente aqui esse ponto, tá certo? E aí o que é que ele pode fazer aqui? Respeitar essa região e cair. O ideal para isso era que ele não perdesse esse topo, ó. Mas como a gente pode ver, ele trabalhou ali acima, então a gente tem que ficar atentos. Nós temos que ficar atentos. Por quê? Porque como ele capturou esse topo aqui, isso pode dizer que essa região não teve força ainda para segurar, ele está corrigindo aqui um pouco para buscar mais liquidez lá acima. Tranquilo? Então, quais as possibilidades que a gente tem do euro? Vamos lá para simplificar, resumir. Possibilidade 1, ele já pode ter encontrado aqui esse topo para poder continuar caindo, tá? Dar continuidade no movimento de queda. Possibilidade 2, ele pode vir capturar mais região, encontrar topo, seja aqui ou seja acima dessa captura, para poder dar continuidade. Tranquilo?
Caso ele não faça essas possibilidades e perca aqui esse topo, aí a gente passa a olhar o euro agora com viés altista, no sentido de ele ter encontrado o fundo aqui e ele já vem fazendo choque em mais de uma estrutura, tá? Em mais de um subfractal. Então essa é a visão que a gente tem para o euro. Em relação a trade, o que é que a gente pode esperar? O ideal seria que a gente visse esse movimento aqui de captura dessa liquidez, para a gente amanhã na abertura de Nova York estar pegando um ponto, ó, um ponto de order block aqui em cima. Seja essa região aqui, seja essa região aqui em cima, porque a gente tem imbalances aqui, tá bom? Vamos até traçar aqui as regiões que a gente pode ver como mais importantes. Deixa eu botar primeiramente no 4 horas e dar uma olhadinha aqui numa hora também, para a gente entender aqui as melhores regiões, tá? Olha só, numa hora a gente tem toda essa região aqui, esse rejection block, como região de order block que ele pode vir a respeitar. E lá no 4 horas a gente também tem um imbalance, lá no 1 hora, né? Deixa eu ver, olha lá. Lá no 1 hora a gente tem toda essa região aqui de imbalance acima daquela liquidez. Tranquilo? A gente tem toda essa região aqui de imbalance acima desse ponto aqui de liquidez também. São as regiões que a gente pode ficar de olho aqui para o euro, tá? Deixa eu apagar aqui direitinho. Tranquilo, galera? E aí a gente tem, obviamente, né, aquele jogo dos 4 pontos. A gente tem aqueles 4 pontos, onde a gente sabe que dentro da estrutura ele tende a fazer isso. Ó, 1, 2, né, 3, 4 pontos, tá? 1, 2, 3, 4 pontos. Feito isso, o que é que ele tende a fazer? Capturar essa liquidez que está aqui, ó, em 50%, buscar uma região, seja order block, seja imbalance, para poder estar dando continuidade. Então, o mais interessante para a gente amanhã no euro seria ele jogar esse preço lá em cima, para durante a abertura de Nova York, a gente ter possibilidades aqui de venda para surfar esse movimento. Tranquilo? Vamos falar agora um pouquinho do SDJPY. Deixa eu trazer para vocês aqui um pouquinho do SDJPY. Olha só o SDJPY. A gente tinha essa análise aqui onde tinha essa equalização de fundos. Ele faz essa movimentação aqui de choque, tá? Faz essa movimentação aqui de choque. E o que é que a gente esperava? Essa captura de liquidez para poder dar continuidade na queda. Na sexta-feira ele vem buscar 50%, até rola um trade aqui curto. E o que é que a gente tem que aguardar aqui? Beleza? Vamos lá. Fractal micro, a gente precisa que ele perca fundos para a gente poder confirmar. Buscou ali a região que a gente acredita que ele tem que derreter, ele tem que começar a fazer o quê? Perder fundo e dar continuidade no movimento para baixo. Por que isso, galera? Porque a gente sabe que a macro do dólar, do SDJPY, é alta. É uma macro de alta. Então a gente precisa de mais confirmações para poder vender. Então a gente precisa ainda ter uma certa cautela em operar aqui no SDJPY. Eu, particularmente, para pegar trade aqui, eu vou aguardar que essa venda, ó, venha perder fundos, venha retestar e faça uma confirmação aqui, ó. Para aí sim eu poder estar trazendo até aqui a base, ó. Perdeu aqui e voltou, de novo, aí a gente vai fazendo o order flow. Tranquilo? Essa é a situação. Ou então que ele vai jogar lá em cima, fazendo logo movimentação de boys, que ele deixa um novo fundo estabelecido para a gente aguardar a correção e poder estar jogando o preço lá para cima. Tranquilo? Então, isso aí é o que a gente tem para o SDJPY. Beleza? Vamos lá para o XAUSD agora, falar um pouco do ouro. Olha só para isso, galera. Perfeito, né, gente? Perfeito, perfeito, perfeito. Toda a movimentação que eu falei acontecendo. Toda a movimentação que eu falei acontecendo, que foi exatamente uma acumulação aqui nesses fundos. Uma acumulação aqui nesses fundos do ouro, onde eu disse para vocês que não valia a pena vender, fui muito claro nisso, em dizer que não iria vender até ele perder esses fundos, fui muito claro em dizer isso para vocês, não vendo até que ele perca esses fundos, ou que ele venha buscar a região acima de 50%. E aí falei para vocês que esse afunilamento estava nitidamente uma movimentação de Wyckoff, falei ao vivo sexta-feira com os alunos, tá? Que isso aqui foi um spring, que ele agora iria jogar o preço para o outro lado para poder estar capturando essa região de 50% e dar continuidade na queda, vindo buscar a região lá que ele tem que buscar. Está acontecendo perfeitamente isso. O que é que a gente pode fazer, galera? Vamos lá. O principal aqui é a gente aguardar ele trabalhar acima de 50%, na região premium, onde está a liquidez para a gente poder atuar.
Caso ele traga para a gente, antes de buscar essa região de 50%, alguma situação clara de trade, a gente pode sim estar atuando. Porém, eu não acredito que vai acontecer porque o ouro está esticando muito. Ele está fazendo esses movimentos muito esticados. Caso a gente consiga enxergar aqui, bem micro mesmo, ó, 3 minutos, 1 minuto, aqui a gente vê que ele vem subindo, mitigando tudo. Ó. Ele vem realmente mitigando todas essas subestruturas, tá certo? A gente pode até trazer a ferramenta para ver. Ó. Traz a ferramenta aqui, capturou. Traz a ferramenta aqui, ó. Pronto, essa região aqui já não capturou. Então o que é que a gente sabe? Que isso aqui existe liquidez, ó. Existe liquidez ali. O ouro pode fazer isso aqui? Vir capturar para dar continuidade? Pode, pode sim. Caso ele não busque lá. Se ele for buscar lá e voltar aqui, vocês não vão ser malucos de comprar nessa região, né? Obviamente. A gente precisa que ele agora venha aqui, capture essa liquidez, preferencialmente traga uma confirmação para a gente poder estar atuando nele dentro da própria estrutura e seguindo esse order flow até ele buscar lá a região acima de 50%, tá? Também é viável caso traga oportunidades, situações claras aí para a gente poder estar operando. Tranquilo, gente? Então essa é a atualização que a gente tem para amanhã, para o início dessa semana no mercado Forex. O mercado segue fazendo aquilo que a gente havia comentado, que a gente havia estudado, que a gente falou ao vivo com vocês. Então é só ter paciência, aguardar buscar as regiões que ele precisa buscar para a gente poder estar atuando, para a gente poder estar operando. Sem pressa, sem agonia, a região vai chegar, o preço vai buscar. Não fiquem catando trade à toa, buscando trade onde não existe. Beleza? Trade precisa ser paciente, precisa aguardar chegar na região. Então, galera, bom final de domingo aí para vocês. Amanhã nos vemos ao vivo para quem for membro da escola. Para quem não for, clica na descrição. A gente está entrando ao vivo todos os dias com os nossos alunos. Todos os dias, de segunda a sexta, na abertura do pregão, a gente está enviando o link entrando ao vivo com os membros assinantes da comunidade. Então, se você quiser também analisar o mercado, tirar suas dúvidas ao vivo com a gente, entra no nosso comunidade, beleza? Então, uma boa semana para vocês, bons trades, bons estudos para quem ainda está na fase de estudar. A gente se vê amanhã com mais estudo de mercado. Valeu, galera!